Aí, tá certo de contratar o Vitinho? Porque até o final do ano, meu irmão, com esse número de gols, é difícil, hein? Por esse valor aí, tudo bem, isso não é um problema nosso, né? Não, mas... É verdade que ele ganha 800 mil por mês? Parece que 850 é o que vai ganhar. Não, desculpa, aí pode fechar o Corinthians, fecha quem fez, vocês contratar o Vitinho e dane-se a luva de Luído, irmão. 850 mil reais por um jogador que estava na Arábia. Fizeram isso com o Coronado, 2 milhas. 2 milhões. Vocês estão de brincadeira? 850 mil reais. Um ano de contrato vai dar 10 milhões no 9, 10, quase 12 milhões de reais. Vocês estão brincando. Isso é um absurdo. Eu penso assim. Se ele fizer os 7 gols... mas... Se ele fizer os 7 gols que ele fez na Arábia, ele já tá ganhando desses que você mostrou aí, né? No brasileiro que não tinha... Não tô falando mais disso. 12 gols, né? Ele fez lá em 10 meses, né? É um jogador que... ele é bom jogador, chuta a bola de todo lado. É um cara que eu acho que vai trazer um pouco de qualidade para esse ataque do Corinthians. E o Corinthians precisa contratar. É oportunidade, uma oportunidade que surgiu. Até porque o Corinthians não pode gastar tanto dinheiro, é um salário muito alto, eu concordo com isso. Ele tem bons mais números de gol, cara. Mas mais alto mesmo é você pagar um jogador que nem relacionado tá aí. Ele tem bons números de gol, cara. Agora que eu vi aqui, ele tem bons números de gol, velho. Um gol a cada 5 jogos. Mas tá bom. Ele não é centroavante, é jogador Só acho de beirada que... mais, né? Eu só acho que 800... Tá bom o número de gols dele, cara. Tá bom. Fazendo uns golzinhos. Pô, tá bom. O cara tem 100 gols, cara. Uma participação por gol a cada 5 jogos. Tá legal. A cada 4, perdão, a cada 4. Você vê o Thales Magno, por exemplo, os números dele tá bom, Veloso, ou não? Tá porque não é o centroavante, né? Não são só os gols, tem muitas assistências também, né? O que não quer dizer muito. O Vitor Roque é centroavante também não faz gol. Tem 5 só. É muito pouco, cara. É pouco. A gente dá pau no Will Roberto, a gente dá pau no Vitinho, a gente dá pau no Hector Hernandes, a gente dá pau. Mas o que o Flaco tá fazendo gol é a reserva. O Vitor Roque não joga. O centroavante no São Paulo não faz gol. Quem faz gol é o Luciano. Qual a diferença de um time pro outro, meu irmão? É muito pouco o gol dos caras, velho. 5 gols é pouco. 5 gols é pouco. Para centroavante é pouco e ele é o titular do time hoje, né? Mas esses números aí, principalmente para um jogador que joga de lado, que o Dorival estava pedindo, acho que vai ajudar. Porque ele está sem opção. Rápido, né? Está sem opção ali. Ele só não é tão rápido, né, como o Dorival. Mas quem é rápido hoje? Fala pra mim, do São Paulo, quem é rápido? Rápido no São Paulo, Lucas. Mas não é muito, né? Não é Faz 5 meses que ele não joga, não é a principal característica dele. O Lucas é rápido, ele é rápido com a bola. quando ele está com a bola. Com a bola. Rápido que eu quero dizer. Quem é rápido hoje? Fala um aí pra mim. Rápido. Mas do Santos, quem é rápido? Nenhum. Rápido? Não. Nenhum. Palmeiras, quem é rápido? Rápido, veloz, que você pega a bola, sai na diagonal, ele ganha do cara. Fala um rápido pra mim. O Vitor Roque é rápido. Verdade. É rápido. Mas não faz gol. Só precisa levar a bola com ele, né? Tá, não. É muita Vamos lá, coisa do também, Corinthians, quem que é rápido? Yuri Alberto. Yuri é rápido. Não é verdade? Então a gente não tem mais esse tipo de jogador. Que, por sinal, os jogadores que jogam pelos flancos, que vocês, comentaristas mais novos, é muito mais lateral esquerdo. O cara é volante. O cara foi colocado para jogar nas alas. Agora o Flamengo tem. Flamengo tem Cebolinha. Flamengo tem Cebolinha, Bruno Henrique. Luiz Araújo. Michael. Gonzalo Plata. Tem muita gente. Esse outro que veio aí, que joga mais ou menos. Juninho. Lino. Samuel Lino. Os caras lá, eu assisti o jogo do Flamengo pela Sport TV, parecia que ele era o Zico. Parecia que ele era o Nunes. Flamengo tem. Parecia que ele era o Tita. Parecia que ele era o Júlio. Parecia que ele era um fenômeno. Contra o Mirassol. Deu um chute no gol. Mas é rápido. Então, se o Corinthians precisa de um jogador rápido, não é esse menino. Não. Ou é Souza? Não, ele não é tão rápido, não. Ele chuta bem pra caramba. O Thales Magno é rápido? Não. Então, quem é rápido no Corinthians? É só Yuri. Esse já foi um dia, hoje não. Entendeu? Então, O mais rápido do Corinthians foi o presidente que saiu. O que é? O mais rápido do Corinthians. Foi o presidente Augusto. Entrou em menos de um ano. 1 ano e meio. 1 ano e meio foi embora. É verdade. Essa foi boa. Isso também teve no São Paulo com o Pimenta, viu, Souza? Que ele foi destituído do cargo, viu? Só pra você saber. Tá. Só pra você ter ideia. O que o Leco fez, o que o Juvenal fez de mudar o estatuto pra 3ª eleição. Não é porque ele morreu, não, que a gente tem que passar pano, irmão. Sabe?
E aí, você sabia disso ou não? Não, do Pimenta então não. tá bom. Você não sabia? É porque pimenta dos outros é mais refresco, né, Souza? Dizem que é. Eu nunca... Verdade, Souza. Mais alguma coisa, Souza? Quer falar alguma coisa? Obrigado. Quer falar do presidente? O que você quer falar do presidente do Corinthians? Então fala, Souza. Não, que você falou de rápido. Eu nunca vi uma coisa tão rápida dessa, entendeu? O cara chamou pra fazer uma aventura. O Aidar também foi rápido, não foi? O Aidar também não foi E o Aidar com as bananas em cima lá? O Aidar Não, demorou Mas o mais. que aconteceu com ele lá? O que o Aidar saiu como lá? Saiu também... Verdade. saiu Você ruim. sabe por quê ou não? Não sabe? Por causa de um... Não, por causa do quê? De dinheiro que apareceu Não aí. sei, Souza. Então você tem que saber, então, pra você falar. Porque do Corinthians você fala toda hora, né, Souza? Porque do Corinthians vaza tudo, né? A gente sabe de tudo que acontece. Tá certo. Qual o entendimento do jogo de ontem que você, Souza e Quesada viu? E esses números é pra vocês, é conteúdo pra vocês. É normal, mas não é aceitável, né? Você fazer um jogo, porque ano passado a gente precisa lembrar que o Corinthians, pós-jogo contra o Palmeiras, o Corinthians deu uma arrancada de 10 jogos seguidos sem perder. Então não tem desculpa você fazer um jogo contra o seu principal rival na quarta-feira e você ter 5 dias de descanso e ir para um jogo lá contra o Juventude. O Quesada até trouxe o número, o Corinthians nunca ganhou, mas tem que ganhar, pô, é o Corinthians. Desde 2002. Mas é o Corinthians, pô, não tem que se acomodar com isso. O cara não tem que se acomodar com o número. Mas pra mim, como corintiano, é a forma que você perde. Pô, o Garro... Você pode perder pra o Garro querendo... Você pode perder, você pode não dar audiência, a gente pode não dar audiência aqui, o SBT ganhar, a RTV ganhar. Porque, gente, nós da Band aqui, para com esse negócio de ficar pensando da Globo. Nós não briga com a Globo. A Globo é outro patamar, meu irmão. Os caras dormindo não dão mais audiência que nós. Aí vocês ficam aí, os otários. A Globo, rapaz. Os caras dormindo, os caras dão 10 pontos. Tá tudo certo, irmão. É como você faz o programa. É como você mostra para as pessoas o programa. É como você faz o seu programa. A gente tem que brigar com o SBT, brigar com a Record, a RTV, a Gazeta, e brigar de uma maneira forte. Uma maneira focado. A gente foca para ganhar do SBT e do Record aqui, eu sempre ganho, a gente sempre ganha. Da Cultura, a gente ganha da Gazeta, da RTV. Então o meu foco é SBT e Record. Esquece os caras lá. Esquece o Flamengo, igual o presidente do conselho. Vamos virar... Não precisa pensar no Flamengo. Não precisa pensar no Flamengo, meu irmão. Até porque me parece que você não é corintiano. Você está há 30 anos aí, você pensa o seguinte, pensa em quem está em oitavo, pensa no São Paulo, que ganhou 5 jogos consecutivos, estava na zona de rebaixamento e está no G7. Seja humilde. E o que os jogadores não fizeram contra o Juventude foi ter humildade de correr mais que os caras. E lembra que eu falei aqui ontem que o Corinthians tem um time, não tem um elenco? E bate muito no que a gente tem falado sempre, né? Quando sai 2 jogadores titulares, o Corinthians sofre. Agora, precisa essa alternativa. Mas esse número é duro, hein? É duro. Pô. É duro. É duro. Você tá, o treinador é duro pro treinador, hein? São 4 atacantes. O menino tá chegando agora. 2 gols. Fica muito dependente dos caras. É muito jogador ruim, velho. É Yuri Memphis, Garro e o Carrilho. E sabe o que eu fico mais bravo ainda? Não perco o raciocínio Souza e o Quesada. Aí o Kaká, que é um jogadorzinho. Pode ser boa gente, pode ser legal, pode namorar quem quer que seja, tá tudo bem. Mas como é que o cara tá com o segundo amarelo e ele força o terceiro amarelo no banco? Não tem punição pra ele, então. Tá tudo certo. O cara tá no banco, tá com 2 amarelos e toma o terceiro. Pode isso? Não. Esse eu nunca tinha visto. Mas você já... O cara tomou o terceiro no banco. No banco. Ele tava com 2, tomou o terceiro no banco. Souza termina e Quesada. E você falou, trouxe uma informação Você perfeita. não, Souza. Craque Neto pra você. Quantos gols você fez na carreira, Souza? Eu não tenho isso. Então tá, Souza, eu tenho quase 200. Só pra deixar você bem informado. Parabéns. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha aí, aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto, que acabou aí criticando a contratação de Vitinho, acabou criticando o time do Corinthians, fez um alerta, porque ontem perdeu para o Juventude de 2-1, Corinthians acabou não jogando nada, Corinthians nos últimos 10 jogos ganhou apenas um jogo, isso é muito pouco para um time da grandeza do Corinthians, que tem uma folha salarial aí de quase 25 milhões de reais e não apresentou futebol. O Juventude ontem
ganhou do Corinthians e mereceu, porque o Corinthians era um time perdido em campo. Então o Corinthians precisa ligar o sinal de alerta, porque está muito mal no Brasileiro. Ano passado, o Corinthians ficou 30 rodadas na zona de rebaixamento. Na 19ª rodada, que foi ontem, o Corinthians tinha 19 pontos. Hoje, o Corinthians tem 22. Acontece que tem alguns times que tem um jogo a menos, tem 2 jogos a menos que é o Corinthians, então o Corinthians precisa de ficar atento, senão acho que esse ano vai cair aí o Sport, Juventude, Fortaleza, e acaba caindo um time grande também, como o Corinthians, um Grêmio, um Vasco, um Santos, né? Então, se não tem essa, o Brasileirão é difícil. O Corinthians não pode viver falando do jogo do Palmeiras, né? Da vitória. Não, isso aí passou. O Corinthians classificou para cima do Palmeiras, classificou, conseguiu 2 vitórias espetacular, conseguiu, né? Tá nas quartas de final da Copa Brasil, ok. Recebeu o prêmio de 4.700.000, ok. Só que o Corinthians tem que ligar o sinal de alerta. Corinthians tá muito mal no Brasileiro. A gente sabe que ano passado, aquela arrancada do Corinthians, das 10 jogos, 9 sem perder, passa muito pelo pé de Memphis, Yuri e Garro. Só que Memphis vai ficar aí de 30 para 40 dias fora. E nesse período o Corinthians faz aí, entre Copa do Brasil e Brasileirão, o Corinthians deve fazer uns 8 a 9 jogos. E aí, se o Corinthians tomar cuidado, a vaca vai pro brejo. Porque a reação do Corinthians passado tem muito a ver com o Memphis. Memphis é um craque. E o Corinthians não só tem o Memphis, também não tem o André Carrillo, que pra mim, tecnicamente, são os 2 melhores jogadores do Corinthians. O Dorival ontem, na entrevista coletiva, já disse que já não conta mais com o André Carrillo, porque passou por cirurgia recentemente e assim, a previsão de volta aos gramados são de 6 meses. Então, o Corinthians precisa arrumar um substituto imediato. Quem é o substituto imediato? É o Breno Bidon, que ontem foi muito mal. Na verdade, o time do Corinthians, na maioria, foi todo mal. Mas o Breno Bidon foi pior. Foi pior porque o primeiro gol de Juventude passou em cima dele. Ele não cortou a bola. Desculpa. Então, o Breno Bidon precisa voltar a jogar a bola. Os melhores jogadores do Corinthians ontem não colocaram o pé na bola. Breno Bidon foi muito mal em campo. E o Roberto foi muito mal em campo. Rodrigo Garro foi mal em campo. Thales Magno, após renovar o contrato no Corinthians, ele não colocou o pé na bola. Não colocou no pé na bola. Thales Magno está preocupado só com dancinha. Então o Corinthians, a derrota onde por 2-1 em Caxias do Sul, do Alfredo Jaconi, foi extremamente merecedora. E é um time que está lutando para não ser rebaixado. E acredito eu que será rebaixado, porque o time do Juventude é um time fraco. Estreou o Carpini ontem, Thiago Carpini, mas mesmo assim, o Corinthians não jogou nada. O Corinthians não colocou o pé na bola. E tem jogo importante sábado, tá? Sábado, às 21 horas, o Corinthians enfrenta aí o Bahia na Neoquímica Arena pela abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Aí o Corinthians estará sem alguns jogadores. Sem Romero, que foi expulso ontem, expulsão besta. Sem Fabrício Angileri, que tomou o 3º cartão amarelo. Sem o Kaká, que ficou no banco e no banco tomou o 3º cartão amarelo. Sem Memphis, Carrillo e Hugo, lateral esquerdo. Todos estão no departamento médico. Então são desfalques certeiros para um elenco que é curtíssimo. O elenco do Corinthians é um elenco curtíssimo. E o Corinthians hoje, sem esses titulares que eu estou falando aqui, o Memphis e Yuri, Gal, o Corinthians briga para não ser rebaixado da 2ª divisão, se tivesse, para a 3ª. Porque o time é fraco, é ruim. Dorival escalou o melhor que ele tinha ontem. E você viu que o Corinthians não teve reação nenhuma. O
Corinthians não pode viver de lampejos, de jogos contra o Palmeiras e passou o jogo do Palmeiras, acabou. É lamentável, o Juventude mereceu a vitória, por isso que saiu aí ganhando de 2-0. No segundo tempo, Mateuzinho acabou aí marcando um gol de falta e diminuindo o placar. Corinthians teve chance de empatar o jogo até virar, mas os jogadores do Corinthians estão muito em baixa. Muito embaixo. Dorival escalou o que tinha de melhor, fez o que tinha do melhor, né? Dorival queria a vitória. Mas como? Com esse time que não representa o torcedor corintiano. Porque não tem raça, não batalha, é um time cansado, é um time perdido, não sabe jogar coletivamente. Corinthians precisa de reforços obrigatoriamente, porque se não reforçar, Corinthians corre sério risco de perder a Copa do Brasil e ainda ser rebaixado no Brasileirão. Então, para mim o craque Neto tem toda a razão de criticar aí a contratação do Vitinho, porque o salário de 850 mil reais. Cara, é muito dinheiro para um jogador que tem praticamente 32 anos. Né? Corinthians gasta muito. Lembra o que aconteceu com Igor Coronado? O Corinthians pagando 2 milhões por mês pro jogador. E o jogador chegou no Corinthians e não fez nada. Quase 2 anos no Corinthians, ele não jogou nada. Então o Corinthians tem que repensar essas contratações, né? E o Corinthians e o Fabinho Soldado com o Osmar Estava fazer contratações melhores, contratações mais pontuais. O Corinthians precisa reforçar, porque esse time sem Memphis, Yuri e Garra é um time muito simples, é um time muito comum. Ano passado, a arrancada que o Corinthians teve de 10 jogos consecutivos, 9 vitórias, 10 jogos sem perder, 9 vitórias consecutivas, se deve muito ao trio Memphis, Garra e Yuri. O Memphis já está fora. O Yuri retornou recentemente. O Garro tem uma lesão crônica, que ele está vivendo um momento bom, mas pode a qualquer momento ser afastado. Se o Corinthians ficar sem Garro, sem Yuri e sem Memphis, adeus Corinthians, tá? Adeus Corinthians. Porque a reação do Corinthians tá nesses 3 jogadores. Se o Corinthians não tiver esses 3 jogadores, adeus Corinthians. Adeus. Ano passado, a reação do Corinthians passou por esses caras. Então, se eles, como o Messi está lesionado, se lesionar Yuri e Garro, o Corinthians já pode ser considerado um time rebaixado e sai da Copa do Brasil já. Fabinho Soldado precisa reforçar, precisa contratar, mas fazer contratações pontuais. Então o craque Neto tá certinho em criticar o salário de Vitinho aí de 850 mil reais. É muito dinheiro para o jogador, tecnicamente, nem tão lá essas coisas. E aí, fiel, o que vocês acharam aí da crítica do craque Neto? O craque Neto tem razão em criticar esse salário estratosférico do Vitinho no Corinthians? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho e o YouTube recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.